Graça e paz, boa tarde. É um prazer, uma honra mais uma vez poder vir falar com vocês no nosso 32º programa Eu Curto Deus. Não vai ser diferente hoje, tenho certeza que Deus vai te abençoar através de uma palavra, assim como tenho abençoado, me dando revelação toda semana, para que a gente possa tratar um tema diferente. E essa semana não podia ser diferente, é um tema que tem sido muito recorrente, Deus falou muito comigo acerca disso, acerca de uma vida de oração. E o tema da nossa palavra de hoje é o poder da oração. Você que tem sua Bíblia, você que nos acompanha em todos os programas, abra a tua Bíblia já em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Você que está vendo o programa pela primeira vez, você que não tem Jesus ainda, eu venho te chamar, eu venho te convidar para você assistir esse programa e você entender que você é um ser vivo, eterno, que Deus fez você ter relacionamento com Ele e que te ama tanto, que fez uma forma, que fez uma estratégia linda de relacionamento para que você pudesse falar com Deus, para que Ele pudesse ter relacionamento com você. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer o seguinte: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que estava sendo dito à igreja de Tessalônica era o seguinte: independente de tudo, independente dos problemas, independente da tua vida, não para de ter uma vida de oração. Não cessa a tua vida de oração. Será que você pode dizer que hoje, você, que é um ser transcendental, acreditando ou não, você é um ser eterno, você é um ser que tem uma alma dentro de você, e que ainda que Jesus não vem para buscar a sua igreja antes de você morrer, quando você for para essa terra, tua carne vai ficar aqui, mas você gostando ou não gostando dessa ideia, você tem uma alma eterna. Você tem relacionamento com Deus? Eu não sei nem se você acredita em Deus, mas acreditando ou não, esse Deus ele existe, Ele acredita em você e Ele fez um esforço muito grande através de Jesus para poder se relacionar contigo. E sabe, nós usamos muito pouco uma arma chamada de oração, relacionamento. Cremos em um Deus, professamos uma ideologia cristã, falamos para as pessoas que cremos nisso, mas muitas vezes não conseguimos crer da forma que deveríamos crer, simplesmente porque não temos uma vida de oração. Não gastamos tempo nos relacionando com Deus que dizemos que cremos. A oração, ela é a respiração de todo cristão. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse texto está nos dizendo de adoção. Ele está nos dizendo que fomos resgatados por uma natureza que não é nossa. Nós não tínhamos essa natureza, mas Deus veio e deu essa natureza para mim e para você. Uma natureza santa, uma natureza de Deus que está dentro de nós quando nós aceitamos a Jesus, o seu Filho, como nosso Salvador. Agora que tu tem essa natureza, você precisa alimentar essa natureza. E como é que eu alimento essa natureza para que eu possa viver segundo essa natureza de Deus em mim? A única forma de trazer as coisas do céu para a terra é a oração. Se relacionar com aquilo que é eterno, com o reino espiritual, trazendo o que está no espiritual para o terreno. Jesus ele chegou ao ponto de nos dizer: aquilo que vocês me pedirem em oração, crendo, recebereis. Em oração. A oração, ela te dá força na caminhada com Deus. Abre a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Colossenses, capítulo 4. Vamos passear na Bíblia um pouquinho? Você precisa entender. E óbvio que eu não vou falar de todas elas, mas você precisa entender de algumas importâncias da oração. Algumas coisas que a oração vai resultar na tua vida. Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 3 vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O início do versículo 2 vai dizer: perseverar em oração.
Paulo estava dizendo o seguinte aos Colossenses: olha, vocês precisam continuar. Para a igreja continuar caminhando, para você continuar a tua caminhada até os céus, persevere em oração, continue apesar das impossibilidades. Ele estava dizendo: olha, nós estamos com dificuldade, que as portas sejam abertas para a gente pregar o Evangelho. Orem também por nós. A oração move o impossível. Aquilo que você não consegue com as tuas mãos, nada mais é do que uma descoberta que você precisa ter em oração. Aquilo que você não consegue realizar nas suas obras naturais, nada mais é do que uma constatação que você precisa conseguir realizar nos altos céus. E você só pode ser conhecido nos céus através da tua vida de oração. A oração, ela te aproxima de Deus. Quem ouve as tuas orações? Você sabia que Deus ouve as suas orações? Abre comigo agora em Salmos, capítulo 65, versículo 2. Eu vou ler para você. Salmos 65, versículo 2. Ó tu, que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Deus escuta as nossas orações. Será que você tem gasto um pouquinho das tuas 24 horas falando com Deus quais são as tuas necessidades? Porque é muito fácil a gente contar os nossos problemas para os nossos amigos, para os líderes, para os pastores. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas você conta para todo mundo, menos para aquele que ouve as nossas orações. Precisamos gastar tempo nos relacionando com Deus. Que tipo de oração fazemos? Será que Deus ele ouve os teus agradecimentos? Você já parou para perceber que apesar de tudo, Deus tem cuidado de você e da tua família? Você não está passando fome, a tua internet está funcionando, senão você não estaria nem vendo esse vídeo. Deus tem cuidado de você e as tuas orações têm chegado até Ele. A oração, ela nos dá força contra os nossos adversários. Abre comigo em Salmo 109, versículo 4, um salmo de Davi, muito interessante, em que Davi estava orando para que Deus fizesse justiça aos seus adversários. Davi estava sendo perseguido. Muito normal na história de Davi, por sinal. Quem conhece o início da história de Davi, você sabe que perseguição era o sobrenome de Davi. Salmo 109,4 diz assim: no meio da perseguição, ele falou o seguinte: em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Ele estava dizendo o seguinte: eu tenho agido com amor. Apesar da perseguição, eu tenho agido com o amor que está dentro do meu coração. Eu continuo com a motivação certa. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, apesar da minha motivação certa, eu estou levando pedrada, eles estão me hostilizando, eles estão me perseguindo. Eu, porém, oro. O que você tem feito quando estão tacando pedra em você? O que você tem feito quando seus adversários têm se levantado contra você? O que você tem feito quando o teu emprego está dando errado? O que você tem feito quando tua vida emocional, sentimental, quando está tudo em baixa? Quando você tem sofrido derrota, quando você não está conseguindo enfrentar os teus adversários? Ele estava dizendo: eu, porém, oro. Ele estava dizendo, apesar de eles estar me hostilizando, apesar de estar sendo perseguido, apesar de estar me pagando meu amor com mal, mesmo assim, eu acredito no poder dos céus. Por isso eu oro para ouvir a resposta que vem de Deus. Será que você tem crido numa vida de oração? Uma vida de oração pode levar você até onde você nunca caminhou com as suas próprias pernas. Você nunca vai conseguir resolver todos os teus problemas, mas a tua oração é capaz de chegar no trono de Deus e capaz de te dar resultados que você nunca teve com o seu próprio esforço. A oração é a força do teu espírito para Deus e te dá uma resposta no sobrenatural.
Agora, eu quero te dizer que a oração ela também tem princípio. Natan, Deus não tem ouvido minhas orações. Deus me abandonou. Eu não consigo mais. A coisa não está caminhando. Não dá certo. Eu tenho tentado ter uma vida de oração, mas Deus não quer mais saber de mim. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Teu coração está reto? A tua vida está reta diante de Deus? Será que você pode abrir tua Bíblia e falar que você tem se esforçado para ser um cristão fiel? Para ser um cristão digno? Você é fiel à tua esposa? É fiel ao teu casamento? Você é fiel ao ministério? Honra um pastor, a uma igreja? Você é fiel à igreja de Cristo? Você pode dizer que você tem um caráter reto diante de Deus? Por que você está me dizendo isso, Natan? Abre tua Bíblia em Provérbios 15, versículo 8, por gentileza. Se a tua oração, você acha que ela não tem sido ouvida, você precisa responder uma pergunta para você mesmo hoje. Provérbios 15, versículo 8, vai dizer assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, ou o seu prazer. Meu irmão, sinceramente, analisa a tua vida agora. O que Deus olha? O que Deus vê? Quando Ele do seu alto trono, do céu, eu estou falando do Deus que criou os céus e a terra, que criou todos os seres e os elementos vivos que compõem o tijolo da tua casa, que compõem o ar que você respira. Quando Ele olha para a terra e vê você, comedor de arroz e feijão como eu, gafanhotinho, pequeno, o que Ele enxerga quando Ele olha para a tua vida, hein? O que Deus tem enxergado quando Ele olha para você? Qual é a intenção do teu coração? Ou será que Ele só tem visto maldade? Ou será que Ele só tem visto o teu coração se aproximando do mal? Será que você tem uma vida que você sabe que uma coisa é errada e você se aproxima para fazer? Ou não? Você fala, não, isso não agrada ao meu Deus, eu estou longe. Qual tipo de vida você tem levado? Como você é no teu trabalho? Ou será que você é aquele tipo que engana o patrão, aquele tipo que engana os seus pais, que engana a sua igreja, os seus líderes? Você desonra. Você é desleal. O que Deus olha, o que Deus vê quando Ele enxerga você? Será que Ele tem prazer em falar, não, esse é um filho bom, um filho que me busca, que tem procurado ter uma vida segundo a natureza que eu dei para ele? Lá em João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem se esforçado para agir de acordo com essa natureza? Você tem se afastado daquilo que você sabe que Deus não gosta? Mentira! A prostituição, você pegando todo mundo. Você tem se afastado dos teus pensamentos maus contra as pessoas, da fofoca que você fazia da vida das pessoas antes. Será que a tua vida continua assim? Ou será que você, quando Deus olha para ti, Ele fala, não, eis ali um servo bom e fiel, eis ali um servo que fala bem, eis ali um servo que quando abre a boca, ele está falando das verdades de Deus, eis ali um servo que não se prostitui, que não adultera a minha palavra, eis ali um servo que está fazendo esforço para ser santo. Você sabe o que significa ser reto na Bíblia? Não é não ter erro e não ter pecado, não. O termo retidão, se você pegar a raiz morfológica do hebraico, você vai ver que significa ter um coração voltado. Um coração inteiramente, coração inteiro, voltado para Deus. Ser reto significa que você tem que querer acertar. Querer fazer o que é bom. Isso está dentro do teu coração. Você pode enganar todo mundo, mas Deus, quando olha para você, e a Bíblia vai dizer que Deus chegou para Samuel, quando ele foi ungir Davi rei, e falou o seguinte, Samuel, não se atenta para os filhos de Jessé, não. Eu não olho como o homem vê, eu vejo o coração. Porque no coração está o teu âmago, está o teu íntimo, está o teu interno. Todas as tuas motivações e intenções estão no teu coração. E se as tuas intenções são más, Deus vai rejeitar o teu sacrifício de oração.
Não sou eu que estou dizendo, é a leitura do texto. Continuando. Deus dá valor à sua oração. Você pode até achar que não. Abre comigo em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Já estou acabando. Versículo 12 e versículo 13. A oração tem muitos braços, muitas pernas. Poderia falar um dia inteiro sobre oração, mas eu quero te falar sobre alguns pontos da oração para você entender como isso pode ser importante na tua vida e para você aplicar ela no teu dia a dia. Romanos 12, 12 e 13 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Você sabe o que ele está dizendo? Ele começa dizendo: regozijai-vos na esperança. Se você tem esperança porque você espera por algo. Se você espera por algo, ele está dizendo: sejam felizes na sua esperança. Você consegue ser feliz na esperança de que Jesus vai vir um dia? Ou será que você pode dizer que você nem conhece esse Jesus, você não tem relacionamento com ele, então quando ele vier, como você pode ter alegria? Ou você fala: não, a minha vida de oração me faz conhecer quem é Deus, Deus sabe quem eu sou, e quando ele vier para me buscar, eu vou ficar feliz, eu posso me felicitar na minha esperança. Sede paciente na tribulação. Sabe o que ele está dizendo? A paciência no meio dos problemas tem uma solução. A paciência te gera algo dentro do problema. A paciência e a esperança estão muito ligadas. Se você tem paciência no meio da tribulação, porque você tem esperança que algo de bom vai acontecer, e o texto continua, na oração perseverante. Ou seja, você mantém a tua alegria porque tem uma esperança no meio da tribulação e por isso você ora a Deus. Se está tudo bem, você ora. Se está tudo mal, você ora. Se nada aconteceu, você ora. Porque você entende que você necessita e sente um desejo intenso de ter relacionamento com o teu Criador. E esse vazio que está dentro de você é preenchido. Porque um Deus não resiste à oração de um filho com o coração desejoso dele. E ele vem para falar com você. Eu quero fechar com 2 textos de um profeta que, com toda certeza, é um profeta mais notável do Velho Testamento. Nem profeta foi tão bem tratado por Deus no Velho Testamento quanto esse homem chamado Daniel. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Abre comigo, por favor. Eu já estou acabando essa palavra. Ela é bem breve. Mas eu não podia essa semana de deixar de falar para você sobre o tema oração. Prometo que num próximo programa, com mais calma, eu vou fazer um estudo sobre a oração de Daniel com você. Para você entender um pouco melhor o poder da oração no reino espiritual e como ela pode destronar, quebrar coisas que você acha que estão travadas na tua vida. Mas isso é para uma outra ministração. Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que estava assinada, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu quero te falar de alguns segredos desse versículo para a gente poder fechar. Primeiro, a Bíblia fala que Daniel tinha um problema. Armaram uma armadilha para Daniel, iam jogar ele numa cova cheia de leão com fome. Daniel tinha um problema. E a Bíblia vai dizer que ele tomou uma atitude diante do problema dele. Ele subiu para o seu quarto, fechou sua porta e orava com as janelas abertas do lado de Jerusalém. Primeira coisa, ele subiu para o seu quarto, fala de intimidade. Você precisa ter um tempo de intimidade para falar com Deus.
Não é à toa que ele tinha um quarto em cima, com as janelas abertas viradas para Jerusalém. Subir se refere a sair do nível natural que você está e entrar num nível com Deus. Quando você sobe, quer dizer que você sai do meio da multidão e você entra em Deus. Você fecha os teus olhos, você leva a tua mente aos céus e você sai do meio da multidão e entra no nível dos céus para você se relacionar com Deus que está acima do teu problema. Que é o segredo de você ter a visão da solução de um problema que você não consegue resolver. Passa da nuvem do teu problema. A única forma que você tem de fazer isso, queridão, é orando. E aí a tua mente vai se elevar aos céus, por cima dos teus problemas. E lá você vai receber uma visão de Deus e uma revelação. E eu profetizo sobre a sua vida que essa semana vai ser uma semana de revelação de Deus. E que quando você fechar os teus olhos e entrar nos céus, Deus vai te dar uma revelação para que você governe diante do teu problema. Segunda coisa, as janelas estavam abertas, viradas para Jerusalém. Isso está falando de foco. Daniel não orava de qualquer forma, mas ele tinha janelas abertas para Jerusalém. Jerusalém, se você não sabe, é a cidade santa, aponta para o povo de Israel, nação eleita, terra escolhida, santa. Deus ama até aquela terra, ama Jerusalém. Você pode não gostar de Israel, meu irmão, mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que a menina dos olhos de Deus é aquela terra. Deus ama aquela terra. Deus ama Jerusalém. E ama o povo de Israel. Daniel, ele estava na Babilônia. O povo tinha sido levado cativo, estava preso, era escravo, mas ele tinha uma casa em que ele virava sua janela aberta para a direção de Jerusalém. Porque o foco de Daniel não estava no que era temporal. Daniel tinha um foco no que era eterno, porque ele sabia que um dia o povo de Israel estava determinado a voltar para sua terra. Então as orações de Daniel se voltavam para o lugar onde ele sabia que viria uma resposta de Deus. Aonde a tua mente tem estado? Você sabe por que muitas vezes você não consegue orar? Porque você não consegue tirar a tua visão do momento. Você está com tanto problema, você está com tanto pecado, você está tão mal que você não consegue tirar a visão do agora. Mas Daniel, ele independente da situação, e aqui você está vendo no texto, a Bíblia diz que ele ia ser lançado para ser comido por um monte de leão dentro de uma cova. Mas sabe o que ele fez? Quando assinaram a escritura determinando a morte de Daniel, ele entrou no quarto mesmo assim. E como ele costumava fazer, ou seja, ele tinha uma vivência, ele fazia isso sempre, ele tinha uma vida de oração, ele se ajoelhou assim mesmo, com as janelas voltadas para Jerusalém. Sabe o que isso está falando? Está falando de visão. Meu irmão, quando o problema tampar a sua visão, feche os teus olhos, olha para os céus e direciona a tua visão para o eterno, porque se o terreno está fechado, o céu pode abrir o caminho para você. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Acredite no poder da oração. Acredite no poder da oração. Acredite no poder da oração. Deus tem algo lindo para fazer na tua vida. Quando você tirar os teus olhos do problema e colocar os teus olhos em Deus, você vai ver que Deus fez você para ter relacionamento com Ele. E você nunca mais vai ser o mesmo. E você que não tem Jesus ainda, queridão, você nunca vai ter uma vida nova se você não descobrir quem é Jesus. Quer descobrir quem é Jesus? Entrega a tua vida para Ele através da oração. Fala com Deus hoje. Eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude tudo. E você vai ver uma nova história na tua vida. Procure uma igreja evangélica, um pastor. Converse com ele. Deixa Deus mudar a tua história. Eu quero fechar esse programa orando com você a oração que Jesus nos ensinou. Lá em Lucas 11, versículo 2 a 4. Lucas 11, versículo 2 a 4. A famosa oração dominical. Lucas 11, 2 a 4 diz assim: Então ele os ensinou o quê? A orar. E ele falou o seguinte: quando orares, dizei, Pai. E essa é a oração que eu faço por você hoje. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você.
essa oração tão linda que Jesus nos ensinou, que começa e acaba glorificando o nome do Senhor. Se você não sabe orar, feche os teus olhos e ore comigo nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então ele nos ensinou e disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu poder, a glória e a honra para todo sempre. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa ser o teu pão de cada dia. Que Deus possa salvar a tua vida, a tua família, que você nunca mais seja o mesmo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse foi o nosso 32º programa Eu Curto Deus. Vem curtir Deus comigo também. Tamo junto.